com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Celebre comigo, porque o Senhor é bom e tem feito grandes coisas na sua vida. Que todos nós possamos bendizer o nome dele. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Canta comigo, vamos. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, 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 vem. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei Jesus. Vem, vamos celebrar, juntos festejar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Olá, sejam todos bem-vindos. Você que está perto, você que é de longe, você que está vendo agora, você que está vendo depois, só vendo não, louvando, agradecendo, bendizendo. Espero que hoje seja um momento de muita alegria na sua vida, né, de muita gratidão, de lembrar mesmo de quem Deus é na sua vida, que você entre aqui e saia daqui fortalecido e leve isso na sua jornada, no seu dia, tá? Na sua semana. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor nesse dia. Paz e bem, queridos e queridas. Essa semana nós celebramos o Dia de Ação de Graças. Você parou um pouquinho, agradeceu a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem, pelo aquilo que você faz e para aquilo que Ele faz na sua vida? Pois é, hoje é domingo onde nós devemos também celebrar Jesus, agradecer Jesus pelo cuidado, pela provisão e pelo carinho. E eu quero te chamar nesse momento para abrir sua Bíblia,
que o Senhor nos convida, por meio da palavra, a adorá-lo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Salmos, número 92. Salmos, número 92. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmo 92, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira, como é bom. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz, eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Nós vamos cantar uma música agora nesse momento, que vai dizer para você e para mim, que vai lembrar você e a mim, que o amor de Deus não falha. E eu gostaria que você, ao ouvir e ao louvar essa música, que você lembrasse das terríveis coisas que você passou na vida e que você se sentiu sozinho, sozinha, e Deus chegou lá. Nos momentos onde você se sentiu perseguido e Deus esteve com você, nos momentos em que você se sentiu solitário, Deus esteve com você, nos momentos que você teve medo e Ele foi amparo, proteção, o amor dele nunca falha. Então cantemos: nada vai me separar do teu amor, porque Ele não falha. Que Deus abençoe a sua vida e sua casa. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois Ele é o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
que o amor dele não falha em nenhum momento. Ele sempre estará lá para nos acolher. Amém, amém. Bom, você lembrou, cantou e percebeu que nós cantamos o amor de Deus e a presença dele na nossa vida? Eu queria fazer um exercício espiritual com você nesse momento. Momento onde a gente está louvando, engrandecendo a Deus, reconhecendo que Ele é bom e que o amor dele não falha. Eu queria que você, Huguinho, faz um. Eu queria que você parasse agora, nesse instante. Se você não fez, né, na quinta-feira, que você fechasse teus olhos nesse momento e agradecesse a Deus pela sua vida. Agradecesse a Deus pela sua família, agradecesse a Deus pelo pão de cada dia, agradecesse a Deus pela saúde. Nós estamos hoje fazendo o nosso culto só de forma online, porque a Covid chegou e você está vivo. Você está vivo para celebrar a Deus, vivo para agradecer a Deus pela vida, vivo para semear vida na vida das pessoas, vivo para servir. Que bênção, que milagre! A gente espera tanto milagre da vida, tanto milagre de Deus, a gente pede de tanta coisa e Ele faz. O amor dele não falha. E eu gostaria que você fechasse teus olhos e a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos não ser como aqueles que não voltaram para agradecer, aqueles que não voltaram para agradecer o milagre, que saíram felizes porque foram curados por Jesus, mas que não perceberam que aquilo foi obra do cuidado, da graça e do amor do Senhor. Nós queremos fazer como aqueles dois que voltaram, louvaram, agradeceram e renderam adoração àquele que cura, àquele que cuida, àquele que protege. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor cura, o Senhor protege, o Senhor está, o Senhor não nos abandona. Em meio a tanto caos na vida, em meio a tanta dificuldade, você, meu Senhor, nosso Senhor, se prontifica a ouvir as nossas orações e atender o nosso clamor. Louvado seja o teu nome, ó Altíssimo. Seja adorado, seja engrandecido. Nós queremos ter o coração grato a ti, porque o Senhor é bom. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar e agradecer. Cada detalhe da nossa vida é tão especial, né? Em cada detalhe da nossa vida a gente vê esse cuidado, essa proteção, esse amor de Deus sobre nós. Num sorriso, num acordar, numa amizade, num encontro, numa brisa, não é? E aqui, na comunhão também. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me
os atos do Senhor na sua vida, na vida da sua família. E agradeça, agradeça, agradeça. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Tchururururu, 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 tchururururu. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, nos ofertado, por tanta graça, Senhor, tanto favor imerecido. Obrigada, porque o Senhor não tem nos abandonado jamais. Obrigada pelo teu amor. Pois é, e mais uma forma de sermos gratos, além de estar do lado daqueles que sofrem, além de interceder, além de trazer um olhar acolhedor, uma mão estendida. Além disso, outra forma de gratidão é a contribuição, é ser generoso, é ser solidário, né? Também para com sua comunidade de fé, onde estão aqui seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, aqueles que caminham na jornada com você. É tão importante participar desse processo para que tudo isso continue a acontecer, não só aqui em um momento de domingo, de uma celebração, um culto, não, mas para além disso, todas as ações que podem ser realizadas diante de um sentimento de generosidade, mas também de compromisso para com os nossos irmãos, para com a nossa comunidade de fé mesmo, para com o reino de Deus. Então, se você é dessa comunidade, ou se você nos acompanha e deseja compartilhar conosco também desse momento, dessa responsabilidade, né, de fazer isso continuar acontecendo, contribua, faça a sua oferta, faça a sua contribuição. O Pix está aí, né, Tiago? Deixa eu ver se está aqui também. Pix está aqui também. 83-999-54-1379. E também tem outro Pix que deve aparecer aí na tela para você. Então, não deixe de contribuir, seja pouco, seja com muito, aquilo que Deus colocar no seu coração, com certeza vai nos ajudar a manter essa casa, mas também fazer ações sociais para essa cidade. Bom, você já reparou que hoje a gente está só num cantinho online e eu gostaria que você, nesse momento, compartilhasse esse culto,
essa celebração com seus amigos, com seus parentes. Nós temos como missão a gente propagar a mensagem do reino de Deus. E uma forma de você propagar a mensagem, uma forma de você propagar o reino é compartilhar as coisas da tua igreja, compartilhar mensagens do evangelho, compartilhar a vida com as pessoas. Então, não deixe de fazer isso. Hoje nós estamos terminando a nossa série Caminhos. Nossa série Caminhos que termina hoje, porque na próxima semana a gente já começa o advento, né? A expectativa para o Natal, a expectativa da celebração, da vinda do reino de Deus através de Jesus de Nazaré. Hoje nós terminamos a série Caminhos e hoje a gente vai falar sobre o caminho da vida. Mas para você lembrar, eu tenho falado todos os domingos que a vida é uma caminhada e muitas vezes nesse caminho Deus se revela para nós. Cada um nessa jornada, cada um nessa caminhada, Deus vai se revelando na jornada da vida para cada um de nós. E às vezes essas revelações são extraordinárias. E a gente fala, olha, só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Outras vezes, elas são tão singelas, são tão simples, que a gente nem percebe, mas Deus está lá. Na Bíblia, a palavra caminho, muitas vezes é usado como metáfora do trajeto de toda uma vida. Então, todas as vezes que a gente for ler caminho nas Escrituras, perceba o contexto daquele personagem, perceba o contexto daquela narrativa, perceba e você vai perceber que vai ter uma metáfora da jornada da vida desse homem. E como a gente pega as palavras do Evangelho, das Escrituras e sintetizamos na nossa vida, o caminho também tem a ver com a sua jornada. Nesse mês de novembro, a gente está estudando o caminho. E na primeira mensagem nós falamos sobre o caminho de Emaús, o caminho onde a gente se encontra com a frustração, a gente se encontra com o medo, a gente se encontra solitário. O que esse caminho, no meio da jornada, como Deus se revela a cada um de nós. Se você não viu, clica lá no nosso YouTube, vá na primeira mensagem, o caminho de Emaús. No segundo domingo a gente falou sobre o caminho do deserto. É quando tudo dá errado, ou quando a gente está se sentindo com medo, como Deus se manifesta a cada um de nós. Domingo passado, nós nos encontramos com Jesus, com a revelação de Deus no caminho de Damasco, quando Deus faz com que as nossas convicções, as nossas ideias, sejam trocadas pelas dele. Então, se você quer participar dessa série todinha, clique aí no YouTube e acompanhe para você chegar nessa última mensagem que tem por título O Caminho da Vida. Hoje nós vamos ler só um versículo, mas eu vou dar um panorama desse versículo depois. O versículo está em João, capítulo 8, verso 12. João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Vou ler mais uma vez. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Palavra do Senhor para a nossa vida, fé e edificação. Para a gente começar as nossas considerações do dia de hoje, eu gostaria de colocar você atualizado sobre o que está acontecendo para Jesus falar sobre esse versículo. No capítulo 7, os judeus estão celebrando a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E essa festa é muito bonita porque é uma festa familiar. As pessoas vão para suas casas, fazem cabanas em casa, celebram a prosperidade, ou melhor, a provisão de Deus no deserto, onde eles viviam
em cabanas no deserto, onde Deus protegia, a gente viu isso no caminho do deserto, onde Deus protegia o povo à noite com a coluna de fogo e no dia com a sombra. Então a festa dos tabernáculos é uma festa de lembrança dos grandes atos de Deus na vida de Israel. E nesse momento Jesus está no meio da festa dos tabernáculos ensinando sobre o reino, ensinando sobre as coisas, mostrando as realidades por trás daquela leitura religiosa, e ele é pego por fariseus, por doutores da lei, ele é pego num momento onde eles questionam a orientação de Jesus sobre a lei. E eu acho que a gente está chegando no capítulo 8, eu acho que é um dos textos mais lindos do Evangelho, quando esses religiosos pegam uma mulher que estava em ato de adultério, jogam no chão e tentam condená-la, e tentam fazer com que Deus condene essa mulher pela boca de Jesus de Nazaré. E Jesus não a condena, Jesus traz a graça. Deus se manifesta em Jesus junto aos necessitados, junto àquele perdido, junto àquela mulher que estava sendo oprimida e acusada, e Jesus mostra como aquela religião era hipócrita, vazia de Deus e sem luz. E se você for ler um pouquinho antes, aquelas pessoas em Israel, elas estão admiradas porque esse homem tem uma leitura e uma visão de vida muito, muito mais ampla do que a que eles viram e ouviram desde então. E agora nós chegamos no verso 8, que Jesus diz, o texto diz, e começou a falar com eles de novo, né? E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu gostaria de destacar aqui, nesse versículo, dois eixos importantes nessa afirmação de Jesus. Um diz respeito à autodefinição de Jesus como a luz, e a outra, o convite que ele faz para seguirmos. Ao usar o termo luz, Jesus recorre a uma das cerimônias da festa para ilustrar a sua missão. Então Jesus recorre a uma das cerimônias dessa festa para ilustrar toda a missão dele no mundo. Ao anoitecer, os judeus acendiam 4 grandes candelabros de ouro para simbolizar a coluna de fogo com que Deus guiara o povo de noite através do deserto. Você pode ler lá o texto de Êxodo 13, 21, é assim, à noite eles têm que acender os candelabros para lembrar como Deus guiou aquele povo no meio da noite. Quanto à expressão, quem me segue, ele deixa claro aqui a alusão do discipulado, de estar seguindo as suas palavras, de estar seguindo as suas atitudes, estar seguindo a Ele, mostrando o benefício de como é viver a experiência de Deus no discipulado e no seguimento dele, o Filho de Deus. E esse discipulado não é algo assim rápido, não é algo religioso, mas é o processo pelo qual o discípulo e a discípula de Jesus adquire perspicácia, conhecimento sobre a vida, profundidade espiritual e todos os outros benefícios que um discípulo e discípula de Jesus tem no seguimento do Mestre. Diante desse panorama que eu acabei de dar, e desses dois eixos, a luz e o segue-me, eu quero fazer algumas considerações para a gente terminar essa série. Então, assim, a gente falou sobre estar com Deus em meio às frustrações, estar com Deus em meio às dificuldades, deixar com que Deus transforme as nossas ideias, os nossos pensamentos, e deixar com que Ele nos chame para a missão dEle, a vontade dEle para a vida. E agora, nós vamos fechar esse ciclo de reflexões com Jesus como sendo a luz. Na caminhada da vida, anota aí, na caminhada da vida, Jesus é o nosso referencial e modelo.
na caminhada, na jornada da vida, Jesus precisa ser o seu referencial, o meu referencial para toda a vida, para comportamentos, pensamentos, atitudes, ideias e espiritualidade. Jesus era um rabino judeu, não do formato dos rabinos formais, mas Jesus era um mestre, alguém que ensinava, e como ele era alguém que ensinava, os discípulos deveriam ouvir sua voz, prestar atenção, ponderar o que ele dizia e praticar. E o discípulo quer ser como o rabino, quer aprender a fazer como o rabino, não só ouvir, não só ler, não só refletir, mas agir como ele age. Eu acho que a gente está vivendo num mundo extremamente teórico, onde a gente quer informação, conteúdo, mas a gente não quer fazer a síntese dessa informação e desse conteúdo para a prática da vida. O discípulo é aquele que senta aos pés do mestre, ouve o que o mestre tem para dizer, deixa os processos de crise que o mestre gera em nós acontecer e pratica aquilo que o mestre tem para dizer. Jesus é aquele rabino que nos ensina na prática. Ele não é aquele teórico que te chama para uma sala de aula, ele mostra para o aluno como deve fazer na prática. Havia um ditado antigo em Israel que dizia o seguinte: que eu fique coberto pela poeira dos pés do meu rabino. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua jornada, que seja assim na sua história, que seja na nossa história, que sejamos cobertos pela poeira dos pés de Jesus, que sejamos cobertos pela poeira das palavras de Jesus, que sejamos cobertos pela poeira da vida de Jesus, e que Ele seja o único referencial que nós temos para a prática da vida. Não os mestres desse mundo, não os políticos da nação, não os grandes homens e mulheres da história, mas Jesus de Nazaré, o Nazareno, que Ele seja o seu e o meu referencial. Francis Chan diz o seguinte: ser um discípulo de Jesus significa que estamos sendo transformados à sua imagem. Como seria poderoso para a sua família você agir dentro da sua própria casa como Jesus agia? Como seria poderoso para a criação dos seus filhos que você pudesse ensinar Jesus para os seus filhos na prática, agindo como Ele age, falando como Ele fala, pensando como Ele pensa e caminhando no mundo como Ele caminha? Como seria poderoso para a didática da formação dos seus filhos que os seus pais, que você que é referencial para ele, fosse parecido com Jesus? Como seria poderoso para a nossa cidade, Pombal, que os discípulos e discípulas de Jesus agissem como Ele age? Como seria poderoso para nosso estado e nosso país, que os milhares de discípulos de Jesus fossem como Ele, generoso, misericordioso, atencioso e potente no discurso da justiça. Querendo ou não, irmãos, irmãs, todos nós, sem exceção, você, eu, gente que está aqui, todos nós, sem exceção, baseamos as nossas escolhas em atitudes, em algo ou em alguém. Todo mundo é influenciado por algo, todo mundo influencia alguém, então todos nós tomamos as nossas decisões sobre a vida influenciados por alguém. Pode ser por um amigo, por um pai, por uma mãe, pelas ideias da família, por algum ídolo, por um escritor, por um líder religioso, por uma carreira, por uma religião e por aí vai. Todos nós tomamos a decisão a partir das nossas referências. E esses referenciais são tão importantes também para a nossa profundidade espiritual que você nem imagina. E eu gostaria que você lembrasse, na nossa caminhada da fé, eu preciso constantemente relembrar que nós seguimos a Jesus. Você que diz: eu sou filho de Deus, eu sou evangélico, eu sou de uma igreja, eu sou disso, eu sou católico, eu sou isso. Então você tem que lembrar que seu referencial não é ninguém mais do que Jesus. Na jornada da vida, o seu referencial
é o nazareno. Ah, pastor, mas eu fico perdido, porque tanta gente fala sobre Jesus, tanta gente diz que Jesus disse, Jesus fez. Por isso, meu querido, minha querida, leia os evangelhos, conheça Jesus, aprofunde-se em Jesus, porque na caminhada da sua vida cristã, seu referencial e modelo não deve ser pastor Bruno, ou pastor X, ou padre Y, ou político X ou Y. O seu referencial precisa ser Jesus de Nazaré. A segunda consideração, porque ele é a luz do mundo, é que na caminhada da vida, ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. A segunda consideração é que na caminhada da vida, nós somos sempre, anota aí, nós somos sempre aprendizes. Eu acho muito interessante quando a gente está muitos anos na vida, Hugo, e muitos anos na igreja, e as pessoas, elas sempre se portam como professores dos outros. Meu pastor, há muito tempo atrás, ele morreu, ele dizia que existe o crente pá e o crente inchada. E ele brincava assim, ele falava assim, o crente inchada, o crente pá é aquele que pega, né, a pá faz assim e joga para frente. Então o crente pá escuta a mensagem, lê o texto e ele sempre projeta para o outro, para outra, ele sempre projeta para frente, ele é sempre um professor. Ele nunca deixa a palavra entrar, ele nunca deixa a palavra sondar o coração, ele nunca deixa a palavra transformar, porque ele acha que já sabe, ele acha que já tem cabedal, ele acha que já está lá, e ele se porta como alguém que tem que ensinar os outros e as outras como deve servir a Deus. E aí o meu pastor dizia, mas devemos ser crente inchada. A enxada pega e puxa, a enxada pega para si. Nós devemos ser aqueles que têm o coração ensinável, aqueles que deixam a palavra entrar, aqueles que pegam todas as palavras que escuta, que todos os livros que lê, e se portam como aqueles de coração aberto para novos ensinamentos de Deus. A palavra discípulo, manthanó, significa aluno. Ser discípulo significa ser aluno, ser aprendiz. O caminho da vida é o caminho do discipulado. Se você foi seduzido pelo amor de Deus, se você um dia reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se entregou a Jesus, você foi chamado para um caminho, para uma longa jornada de transformação, para uma longa jornada de ensinamento, para uma longa jornada de mudanças. A vida é a escola do discípulo. A vida, a jornada da vida é a escola do discípulo e da discípula de Jesus. Por isso o caminho todo o caminho, toda a jornada deve nos ensinar, pois o próprio Jesus nos ensina no caminho. Eu acho engraçado quando alguém chega na maturidade e é infantil, porque não aprendeu nada no caminho. Eu acho engraçado quando a gente está estou falando do eixo cristão aqui de igreja, a gente está com cristão e crente que está sofrendo com as mesmas coisas de 20, 30 anos atrás, que está fechado com questões de 20, 30 anos atrás e não deixou a jornada ensinar, o caminho ensinar, Jesus de Nazaré ensinar. Fechou numa caixinha hermética dos seus conceitos e ideias e não deixou-se cair do cavalo, não viu a luz na queda, não se deixou ser convencido pela missão de Jesus e não deixou ele mudar a mente. Gente que diz que encontrou um novo caminho, mas que pratica o velho caminho, diz que encontrou a nova vida, mas vive na velha vida, gente que encontrou a nova realidade e vive fechada nas velhas realidades, nas velhas ideias, nas velhas formas de fazer as coisas. O discípulo, ele está aberto para aprender,
Ele está aberto para as dinâmicas da jornada, ele está aberto para os momentos onde Jesus, as teofanias de Deus, onde ele aparece, onde ele se apresenta. O discípulo e a discípula sempre está à mercê de um milagre, sempre está à espera de um milagre, sempre está à espera de um novo ensinamento, sempre está à espera de uma nova palavra, sempre está, e não estou falando novo de romper com a tradição, romper com as formas já pensadas da fé, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o discípulo e a discípula sempre está disposto a ouvir o que Jesus tem para dizer. Eugene Peterson diz o seguinte, ele fala assim, há duas denominações para pessoas de fé, tem duas denominações, você quer pegar uma pessoa, ele diz, tem duas denominações para pessoas de fé, discípulo, o aprendiz, e peregrino. Um homem e uma mulher de fé, ele é discípulo, ele é aprendiz o tempo todo, e ele é peregrino, ele está sempre em movimento, ele está sempre caminhando, ele está sempre progredindo, ele está sempre seguindo ao referencial, Jesus. As experiências da vida te ensinam. O que você tem aprendido na caminhada da sua vida? O que desses anos de história você tem? Você que é adolescente, jovem, você também tem experiências da vida. O que esses anos de história têm te ensinado sobre Deus? Sobre quem é Deus? Sobre o que quer Deus? E sobre como seguir Jesus? O que esses anos têm te ensinado? Muitos de nós nos tornamos tão rígidos, inflexíveis, e não aprendemos tudo o que nós devemos viver, não experimentamos tudo o que devemos experimentar, e nós acabamos cometendo os mesmos erros de antes e repetindo os mesmos hábitos, porque nós estamos tão fechados em nós mesmos, nas nossas ideias, que a gente não deixa Deus agir. Há também aqueles que colocam-se como professores, como eu disse, que eles são refratários a qualquer tipo de ensino, eles são refratários a qualquer tipo de ideia, eles são refratários a qualquer tipo de leitura, eles são refratários porque com eles não, só com os outros. Eles não refletem na necessidade de aprender alguma coisa. E eu volto a falar de Eugene Peterson, ele diz assim, para o discípulo e a discípula, tudo é temporário no caminho. As lutas são temporárias, as lágrimas são temporárias, as alegrias de vitórias também são temporárias, mas o caminho é permanente. Entendeu, meu querido e minha querida? Se você acha que chegou em algum lugar, isso é temporário. Se você acha que a situação está muito difícil, isso é temporário. Se você acha que já aprendeu tudo sobre Deus, isso é temporário. Se você acha que nossa, eu tenho 45 anos de fé, e você está robusto, religioso, isso é temporário. A única coisa que é permanente na vida cristã é a jornada. É o caminho. E Eugene Peterson vai dizer, nós seremos aperfeiçoados na jornada. É um longo caminho, é uma longa jornada numa mesma direção. Deixe Deus transformar você naquilo que Ele quer. Muito parecido com Jesus de Nazaré. Se você tem Ele como referencial, é isso que Deus quer, que você se pareça mais com o Filho dele. E a terceira e última consideração, a primeira é, Ele é o nosso modelo e referência. A segunda, nós somos sempre aprendizes. E na terceira, na caminhada da vida, Ele vai à frente. Take it easy, não se aveste, fique calmo, no stress. Ele vai à frente. No Evangelho de João, o termo luz se refere à revelação do seu amor.
Então, quando você for ler o Evangelho, todo o termo luz vai dizer da revelação do amor de Deus. E essa revelação acontece na pessoa de Cristo, mas também no aspecto de direção. É o amor de Deus, mas também é a direção, orientação para que as pessoas caminhem na jornada, caminhem na vida, sabendo que estão caminhando no lugar certo. A promessa é que, se o seguimos, seremos conduzidos por Ele. Então, se a gente está na luz, nós vamos andar na luz e ser conduzido pela luz. Entendeu? Estou na luz, ando na luz e sou conduzido pela luz. O difícil, hoje, no mundo que a gente vive, é a gente entender que nós devemos ser permanentes na luz. O difícil hoje que a gente vive é assim: Jesus diz que Ele é a luz, que Ele é o amor dEle nos protege e Ele nos conduz, e nós somos extremamente indisciplinados porque nós não queremos andar nas sendas da luz, nós queremos fazer do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa forma, a gente acha que é muito simples andar na luz, e a gente quer coisa mais rebuscada, mais profunda, mais autoajuda, e a gente vai saindo da luz. Tim Keller diz o seguinte: o mundo é um lugar escuro, e jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade da vida e do mundo, ao menos que Jesus seja a nossa luz. O tio pastor vai explicar. Nós vivemos num mundo extremamente desconstruído, né? O ser humano está o tempo todo buscando desconstruir ideias e construir outras. E no meio desse vendaval de influências, de leituras, de posturas, de reflexões sobre a vida, de ética, de um monte de coisa, a gente se sente muito perdido. E alguns de nós nos fechamos no fundamentalismo religioso para nos proteger das mudanças do mundo. A gente se fecha nas velhas formas de fazer, a gente se fecha naquilo que está muito seguro para nós. Em contrapartida, o Nazareno nos ensina outra coisa. Eu preciso deixar com que a luz invada o meu ser. Eu preciso deixar com que a luz invada o meu ser e do meu ser passe para quem está em volta de mim. E eu preciso ficar atento para onde a luz está me levando no meio desse vendaval de coisas, no meio dessa escuridão absoluta. Eu preciso seguir a luz, que é Jesus, que é o reino de Deus, que é o Evangelho. Porque se eu seguir a luz, o reino de Deus e o Evangelho, eu não vou me perder. Quantas vezes você se sentiu perdido dentro da universidade? Porque é tanta ideia, tanta forma de fazer e tanta crítica acerca da nossa religião, que você se sentiu perdido e até fraco. Mas se você segue Jesus, você não se perde. Quantas vezes você se viu na escuridão da vida, onde tudo deu errado, e tudo ficou muito escuro, muito denso, muito preocupante, e você se perdeu no meio dessa densidade, dessa escuridão? O Evangelho está dizendo: siga a luz. O amor de Deus, você não foi abandonado. O amor, a gente cantou hoje, o amor de Deus não falha. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então siga a luz. Quantas vezes você viu uma sociedade achincalhar, excluir, julgar pessoas que são muito diferentes de nós, e você se deixou ser levado por isso, pelo vento social, pelo vento das leituras do mundo, e se perdeu pelas ideologias desse mundo? Pois é, deixa a luz entrar e deixa com que Jesus te mostre os passos. É difícil? É, mas não é impossível na jornada. Constantemente nós nos vemos confusos e inseguros quanto ao futuro das nossas vidas.
Isso aí a gente fica muito inseguro, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vocês que estão terminando o curso, né? O que vai acontecer com a minha vida amanhã? E como se a gente estivesse num quarto escuro, nós não enxergamos nada em nossa volta. Fique calmo, fique tranquilo, esteja em paz em meio às lutas da vida. Jesus conduzirá nossos passos, Ele nos iluminará diante daquilo que possa surgir. Essa semana, eu estava conversando com a Fernanda na internet. A gente teve uma reunião com a administração da igreja, a Igreja Nacional, a missão, o presbitério e tal, e a gente estava pensando sobre o processo dela de vir para cá, para Pombal e tudo mais. Eu fiz projeto, eu fiz pedidos, relatórios e tudo mais, e aí, na reunião, o conselho consultivo negou o meu pedido. Negou meu pedido de verba, negou meu pedido. E assim, porque não entrava nos critérios que tinham sido estabelecidos. E no meio da reunião, alguém me perguntou: e aí, Bruno, o que você pensa? O que você pensa sobre o que está acontecendo? E eu estava tão perdido que eu falei: rapaz, eu estou processando. Eu não penso nada, eu estou processando. E a gente começou a conversar e tal, e meu chefe me escreveu no privado sobre como resolver os problemas e tal. Aí à tarde eu fui conversar com a Fernanda, dar o resultado, e ela me disse uma coisa muito bonita. Ela disse assim para mim: fique em paz, Bruno, fique em paz, Deus nunca desamparou a gente. Fique em paz, eu estou muito tranquilo, eu estou em paz, Deus nunca desamparou a gente. Então, aí eu falei: mas Fê, fique em paz, Deus nunca desamparou nós, essa comunidade, você e eu. Então, vai acontecer, a luz vai brilhar, a luz vai iluminar. Eu estava na escuridão e ela trouxe luz, ela voltou para o Evangelho. Eu estava na escuridão e ela trouxe luz, ela voltou para o cuidado de Deus. Eu estava na escuridão e ela me trouxe de volta a ideia de que quem guia, quem vai à frente é Jesus. Percebeu que uma só coisa pode tirar da gente o chão, mas a gente sempre tem que deixar com que Jesus ilumine a nossa vida e os nossos passos. Como é que você está hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua história hoje? Você está vivendo numa crise de escuridão? Calma, tenha Ele como sua referência. Aprenda com Ele na vida. Como ela me lembrou, Ele nunca nos desamparou. Tenha Ele. Ele é nosso professor, nós somos alunos. E Ele não nos abandona. E terceiro, deixe Ele guiar. Ele sempre vai à frente na jornada. Se você hoje se sente numa escuridão absoluta, em qualquer situação da sua vida, em qualquer realidade que você esteja vivendo, não se esqueça, você não está sozinho. A coluna de fogo está te protegendo, te aquecendo, a sombra está te trazendo conforto. A jornada é difícil, é do deserto mesmo. Tem frustrações como em Emaús. Eu tive a frustração de ter um pedido negado. Tem frustrações como Emaús. Tem queda do cavalo, mudança de ideia. Deixa Deus mudar os planos, os projetos. Ele tem os seus projetos, as suas formas, o seu jeito de fazer. E muitas vezes ele vai ter que deixar a gente cair do cavalo. E deixar a gente sem referência, para que Ele seja referência, para que Ele seja referência na jornada, para que Ele seja o modelo na jornada. Então se deixe ser ensinado e cuidado por Ele, porque Ele sempre vai à frente.
Max Lucado, para a gente terminar. Max Lucado, num textinho dele, ele diz assim: ele promete um foco de luz em seus pés e não uma bola de cristal. Ele promete um foco de luz para você saber para onde você, para ele te guiar para onde ele quer. Ele não está te mostrando o amanhã, ele está sendo referência. Um foco de luz nos seus pés e não uma bola de cristal. Nós não sabemos o amanhã, basta nos saber que Deus nos conduz. Entendeu? Vou ler de novo para você, você que está aí nesse momento com medo, frustrado, decepcionado, na escuridão por algum motivo. Ele promete um foco de luz em seus pés e não uma bola de cristal. A ansiedade tem te tirado a paz? Deixa a luz entrar. Nós não sabemos o amanhã, basta nos saber que Deus nos conduz. Para terminar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, para nos trazer de volta para Ele. Havia um abismo entre Ele e você, Ele e eu, Ele e a humanidade, que era o pecado, a distância de Deus. E Deus quebra isso por amor à criação dele, os filhos dele. E Ele quebra mandando Jesus, nos revelando o seu amor, cuidando de nós e nos chamando para uma nova vida, onde Ele é a referência, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos traz do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira da escuridão e nos leva para a luz. Se deixe ser conduzido por Deus na luz, porque o mundo precisa de homens e mulheres que vivem na luz, seguem a luz e caminham na luz, porque eles precisam de referência para ir atrás também. Ele é luz, que é amor, e Ele é mestre que ensina que você siga a Jesus no discipulado, na jornada, e que você ensine outros e outras a seguir o mestre de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus esteja com você. Semana que vem a gente começa a celebrar a certeza de que Deus veio na pessoa de Jesus Cristo no Natal. Então se prepare, a gente vai cantar, mas se prepare, semana que vem começa o Advento e a gente vai lembrar que Deus não nos abandonou, não nos deixou na escuridão, mas veio até nós e quebrou o abismo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Tão perdido eu estava, tão distante de ti, os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou.
Jesus. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Sim, não há nada que nos separe desse amor. Ele sempre nos toma e nos conecta novamente. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Diga, nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Oh, não, nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Pois é. No caminho, ele veio e quebrou o abismo entre nós. Você que ainda não se deixou ser transformado pelo caminho, eu te convido nesse momento, você parar aí um pouquinho, um instante, e deixar com que ele transforme. Diga, Senhor, transforme meu caminho, transforme a minha vida, seja a minha luz, seja a minha salvação, seja o meu guia. Eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor. Eu quero ser discípulo do Senhor. Eu quero viver como o Senhor. Eu quero experimentar a nova vida que o Senhor tem para me dar. Se você está a fim de fazer isso, né, entregar sua vida a Jesus, pode entrar nas nossas redes sociais, Mosaico IPI, ou a minha, fraterbruno, arroba fraterbruno no Instagram. Conversa lá comigo, lá, conversa com a nossa igreja, e se você está afim mesmo de ser discípulo de Jesus, a gente está à disposição de te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Deixe com que Deus transforme sua vida. Deixe com que Jesus seja a única referência da sua vida. Esqueça as coisas desse mundo, esqueça as orientações que esses homens e mulheres têm para te dar. Não são partidos políticos, não são homens importantes, não são coisas materiais que podem transformar a sua vida e te trazer de volta para Deus e te dar salvação eterna. Mas é Jesus de Nazaré. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nós não voltamos para Deus. Porque Ele é o próprio Deus que morreu por você,
te resgatou na cruz do Calvário e quer te transformar em nova criatura. Então se deixe ser mudado, se deixe ser conduzido, se deixe ser orientado por Ele. Você, meu irmão e minha irmã, que está há muito tempo aí e está como o Senhor da sua história, mude de rota, mude de rota, deixe Jesus conduzir sua vida. Você não é professor de nada, você não é professor de nada, você tem se tornado um religioso, e deixe Jesus conduzir sua história. Seja discípulo dele e não mestre de ninguém. Converta-se, esteja com ele. Quero dar alguns avisos. Primeiro aviso é que essa semana a estação de oração é na casa do Huguinho. Na quinta-feira a gente vai estar lá na casa do Huguinho. Venha celebrar com a gente, para a gente fazer uma festa gostosa na quinta-feira, às 19h30, lá na casa do Huguinho, lá no bairro Altiplano, e depois eu mando para você, da igreja, o endereço. Segunda coisa é que sexta-feira estaremos eu e Yuri, missionário Yuri de Cajazeiras, e Fernanda indo para a reunião do presbitério. Então ore por nós, esteja conosco, orando. Vai ser a prova de Fernanda para licenciatura, nós vamos levar relatório da igreja, e é a reunião anual do nosso presbitério. Então esteja orando pela liderança da nossa região, pela liderança da nossa IPI do Brasil, pelo nosso presbitério e pelos novos pastores e pastoras que vão ser licenciados nesse presbitério. E aí também meu sogro, minha sogra, vulgo missionário Raimundo e missionária Valdívia, estarão visitando a gente aqui no próximo fim de semana? Dia 2, 3, eles estão chegando aqui. Você que é da velha guarda, querem lá visitar o casal, vai lá em casa, bate na porta e fala, então vai lá visitar. Eles vão estar com a gente aqui, vão descer lá para o Pernambuco, e se você quiser dar um cheiro neles, eles estarão com a gente. Beijo sogra, beijo sogro, beijo mãe, e nós estaremos juntos. Vamos orar e receber a bênção? Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Senhor, pela alternativa que nós temos de poder te celebrar e prestar culto a Ti, Senhor, e abençoar a nossa comunidade de forma online. Obrigado por esse pessoal que está aqui, meus irmãos, meus amigos que estão servindo ao Senhor aqui com a gente. Obrigado, abençoa a vida deles, que o Senhor esteja com eles e elas, protegendo eles e elas, Senhor, porque é bom. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando durante essa semana, que o Senhor esteja nos mostrando os caminhos, nos revelando jornadas e transformando as nossas histórias, porque nós queremos mesmo ser discípulos do Senhor. Nos faça ser também referencial para as nossas famílias e para os nossos amigos, referencial de Jesus de Nazaré. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com aqueles que você ama e com aqueles que você se encontra, não só hoje, mas todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Até domingo que vem. Cheirão para vocês. Tchau.